Galera, a gente está dando início a uma série de mensagens. Vai ser uma série rápida de 3 semanas somente. Nas próximas, hoje, mas as próximas 2 semanas a gente vai estar falando, menos é mais. E hoje nós vamos falar sobre reavalie os seus relacionamentos. Então nessas 3 mensagens nós vamos falar sobre nossos relacionamentos, a nossa relação consigo mesmo e com o outro, sobre os nossos comportamentos e também a nossa relação com Deus, que a gente vai falar sobre reavalie os seus relacionamentos, reavalie os seus comportamentos e reavalie a sua espiritualidade. Então, já se programe, não perca, para você não ficar avulso, não começar o negócio e não terminar. Então, as próximas 3 semanas, convide seus amigos para estar aqui, para que a gente possa usufruir de tudo aquilo, acessar tudo aquilo que Deus está preparando para nós essa semana, amém? Então, o que é essencial na vida? O que é de fato mais importante, Quem aqui já ouviu falar não sei se é uma nova filosofia, mas é uma filosofia minimalista, que uma galera que, eu acho que essa geração é uma geração que já se contenta com menos. Quem acha que é isso ou não? Não, eu acho que é a geração que não, que mais quer coisas. E quando a gente vai para a palavra de Deus, a gente sempre vai ver que quanto menos é melhor. Até quanto menos de mim mesmo eu vivo é melhor, porque daí é necessário que eu diminua para que ele cresça. E quando nós falamos de relacionamento, essa proposta de menos é mais é muito essencial para que nós vivamos relacionamentos saudáveis e baseados na palavra de Deus. Hoje eu estou ministrando aqui de cima porque a gente vai começar a filmar as mensagens e eu fico um pouco desconfortável, confesso para vocês. Eu prefiro ficar aí mais perto de vocês, mas aqui por causa da luz, se eu ficar aí embaixo não pega a luz, e aí o Lucas tem que ficar correndo atrás de mim lá, Lucas, com a câmera. Então o salmista diz assim, Salmo 90, versículo 2 diz: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. O que o salmista quis dizer aqui com esse ensina-me a contar os meus dias para que eu alcance um coração perfeito? Outra versão diz, o verbo contar aqui no original, ele está dizendo, me ensina a calcular os meus dias, ou seja, eu não posso simplesmente viver, ou sobreviver, ou ir no modo automático. Eu preciso adquirir a cada dia um nível de sabedoria maior, e de entendimento. Nós precisamos edificar a nossa vida em uma estrutura muito forte. A gente precisa precisar ver em nós mesmos uma transformação real, palpável. Não dá para eu ser o mesmo que eu era ontem. Amanhã eu não posso ser o mesmo que eu sou hoje. Numa caminhada com Jesus, uma caminhada com Deus, quando a gente começa nessa caminhada com Cristo, nós precisamos ver mudanças. E é isso que o salmista está querendo dizer aqui, ensina-me a calcular os meus dias, ensina-me a viver esses dias para que eu alcance um coração perfeito, para que cada dia eu seja melhor. E isso a gente vai percebendo mudanças, hoje está muito, principalmente na galera que participou da imersão lá, está muito, eu sou amarelo, isso é coisa de dourado, porque o azul é assim, quem conhece o temperamento, porque o colérico age dessa maneira. Mas eu costumo dizer que esses testes é só para a gente justificar aquilo que a gente faz de errado, aquilo que mas sabe o que é? Porque eu sou irado assim porque eu sou colérico, então você tem que me entender. Mas com a ajuda do Espírito Santo, só tem uma pessoa que pode transformar isso, o Espírito Santo, que pode nos ajudar a vencer esses defeitos. A Vanessa falou ontem, tem as qualidades boas, essas você guarda, mas aquilo que é ruim do seu temperamento, da sua personalidade, você tem que mudar. Você não pode continuar sendo a mesma pessoa,
do jeito que você nasceu até o final da sua vida. E essa é a proposta que Cristo traz para nós. Por isso que quando a gente vai reavaliar o nosso relacionamento consigo mesmo, todos os dias eu preciso buscar ser melhor. Eu preciso ser uma pessoa capaz de viver os frutos do Espírito, que é o amor, a paciência, a amabilidade, fidelidade, a alegria, domínio próprio, né? E conforme o tempo vai passando, mais eu vou calculando, é isso que o salmista quis dizer, como que eu consigo calcular para viver, para interferir intencionalmente no curso da minha vida. Porque a gente vai, peraí, mas então se eu agir dessa maneira, eu não vou mudar meu temperamento. Dessa maneira que eu falo aqui, então eu identifico uma fala minha, então agora eu já sei como é que eu não posso falar dessa maneira, senão eu vou ferir alguém, ou eu vou, não vou dar bom testemunho daquilo que eu realmente tenho que dar. Então a gente precisa pensar, calcular aquilo que é a nossa parte. O que eu preciso fazer? É isso que esse texto quer dizer. Outros textos dizem assim: é melhor ter verduras na refeição, onde há amor, do que um boi gordo acompanhando de ódio. Provérbios 15:17. E a gente não vai entrar no mérito da comida aqui, mas o que ele está querendo dizer aqui é que não adianta ter uma mesa farta, onde ao mesmo tempo ninguém está em paz ali. Quando nós falamos de relacionamentos, é isso. Não adianta nada a gente ter, um monte de relacionamentos, mas relacionamentos conturbados, turbulentos, ter uma família totalmente desestruturada, onde nós estamos aqui no meio do banquete, mas é briga, é gritaria. A gente precisa encontrar paz, e é isso que o salmista está dizendo aqui. Então, não é a gente costuma fazer muito os post-church, a gente sai comer, né? Ter tempo de mesa, né? E muitas vezes o nosso tempo de mesa não é muito legal, né? A gente entra numa conversa assim que, cara, você fala não, porque o importante não é aquilo que você está comendo, mas é as experiências que você está tendo naquele tempo. Muitas vezes, como família, a gente tem umas tretas na hora, né? Você não vai comer, né? Na última viagem, nós fomos comer um hambúrguer. Não, vamos lá comer um hambúrguer. Nós ficamos 4 horas brigando no restaurante. Brigando, daí briga, conversa, se perdoa, briga de novo, e entra, e a nossa família é meio assim, né, amor? A gente com nossos filhos, quando a gente senta, não, agora vamos sentar aqui comer, vamos fazer umas DR aqui. Por isso que às vezes eles não querem, não, vamos comer não, mãe, podem ir. Não, tô de boa, tô com fome não. O Cássio tá lá o dia inteiro comendo água com fandangos. Não, mas não tô com fome não, pode ir. Tá lá. Então não é exatamente aquilo que nós vamos comer, mas a memória daquela experiência de mesa. E quando nós vamos se relacionar, principalmente com grupos, a gente tem que levar em conta isso. E é por isso que a gente vai falar hoje, para a gente reavaliar certas posturas que nós temos dentro dos nossos relacionamentos. Eclesiastes 7, versículo 8 diz: o fim das coisas é melhor que o seu início, e o paciente é melhor que o orgulhoso. Olha que legal. Eu e a Vanessa, a gente vai fazer agora 27 anos, dia 18 de maio, 27 anos de namoro, vamos dizer assim. Porque 18 de maio é uma data muito especial para nós. Não sei porquê, mas a gente dá um valor enorme para essa data. Foi o dia que nós começamos a namorar. A gente dá mais valor para essa data do que para a data que nós casamos, né, amor? É sim, pode falar. Que é dia 19 de novembro, né? Nós casamos no dia 19 de novembro. Por que eu falo que a gente dá mais valor? Porque todo 18 de maio a gente faz algo diferente. Esse ano, por exemplo, a gente vai para Gramado passar o final de semana. Só eu e ela. E a gente programou isso em fevereiro. Em janeiro a gente comprou as passagens. A gente comprou lá em janeiro as passagens, reservou hotel. A gente já está vendo os passeios que a gente vai fazer. E 19 de novembro, além de ser uma data um pouco ruim, porque
nos últimos anos, e principalmente quando nós começamos a caminhar, principalmente em liderança da igreja, novembro é um mês da agenda lotada da igreja. Então, para vocês terem uma ideia, no último nosso aniversário de casamento, sabe onde a Vanessa estava? Trabalhando no encontro com Deus. Dia 19 de novembro ela estava trabalhando no encontro. Porque é sempre nessas datas que tem. Aí você pensa, nossa, mas daí vocês não vão? Não, a gente comemora na segunda. Mas 18 de maio a gente não abre mão. É engraçado assim. E eu tenho certeza que, enfim, nós vamos fazer 27 anos juntos. Com certeza. Eu esqueci de pegar a foto. Está até aqui escrito foto, e eu não passei a foto lá para o José. Mas agora eu não vou conseguir achar. Consegue achar, André? Aquela foto minha com a Vanessa que tem eu de boné, sabe? Tem lá no meu Facebook, acho. Cara, se você achar aí, a Vanessa sabe qual que é a foto. Eu mandei, acho que eu tenho aqui no WhatsApp, vou te mandar, André. Pera aí, eu mandei para Letícia esses dias. Vai ser mais fácil. Eu encaminho direto pro José ou pro André? Era para ter colocado ali, eu não coloquei. Vê aí se você consegue abrir, André. Então, eu tenho certeza que nesses 27 anos eu melhorei um pouquinho. Desde que ela me conheceu, né? É que não vai dar, se eu não mostrar a foto, não vai dar, não consegui vocês entender. Mas eu melhorei um pouco no meu comportamento, né? Nas minhas atitudes, na maneira que eu enxergava o mundo e como eu me relacionava com as pessoas, como eu interagia com as pessoas, né? A minha relação com o dinheiro, as frustrações que eu vivi, tem diversas marcas da minha história, que tudo isso que passou na mão de Deus, houve uma melhora. Por isso que esse texto de Eclesiastes fala muito coisa comigo, porque o fim das coisas é melhor que o seu início. Por isso que, se for pegar pelo começo, né? E se a Vanessa olhasse para mim daquela maneira como eu era, não, já tinha lá mesmo, não, isso aí não vai. Mas se tem, e eu já testemunhei, se tem uma pessoa que eu tenho a certeza que sempre me enxergou como Cristo me enxergou, é a minha esposa. Eu falo que, olha lá, ali, a Vanessa, para vocês terem uma ideia, a Vanessa está com 15 anos ali, esse é meu aniversário, 18 anos, né, amor? Né? A Vanessa está grávida do Lúcio aí já. A Vanessa está grávida de 4 meses aí. Ela com 15 anos, ó a carinha dela. Não mudou, né? Agora eu mudei um pouquinho na aparência, né? Então eu melhorei um pouco na aparência, né? Eu era envergado, cara, ó, de magro, ó. Meu Deus, pode tirar isso aí. Tira isso daí, misericórdia. Então eu não melhorei só na aparência. Muitos comportamentos meus melhoraram. Como eu falei do meu temperamento, uma das características do temperamento, se eu anotei aqui, do temperamento colérico, das ruins, né? E eu vou falar as ruins, vai ter um monte de gente que vai falar, mas isso não mudou ainda. Acho que eu não vou falar. Cruel, irado, sarcástico, autossuficiente, impetuoso, dominador, vingativo, frio e insensível. Se alguém falar aí que essas coisas não mudou ainda, tem coisa que eu ainda faço, mas muito dele, eu era muito irado, eu era muito violento, sempre fui um adolescente muito violento. Então essas coisas mudaram, esse temperamento mudaram. Então toda a nossa história de vida, desde as vitórias até as frustrações, serve para que nas mãos de Deus haja transformação do meu caráter, personalidade, e eu passe a viver uma vida para a honra e glória do nome de Jesus.
para isso. Então, tudo aquilo que a gente passou, as frustrações, os erros, aquilo que cometemos, é para quê? Para que nas mãos de Deus isso se transforme. Então não dá para mim começar uma caminhada com Jesus, um relacionamento com Deus, e continuar da mesma maneira. Não dá para mim começar um casamento ou um relacionamento assim da maneira que eu comecei com a Vanessa e não mudar durante o tempo. Porque se não houver mudança, de nada adianta. Se tem uma coisa, você pode ver, muitas vezes até as pessoas, o sucesso, a pessoa ganha muito dinheiro, e o Gabriel falou aqui, né, deu um testemunho top demais, e às vezes a gente pensa, vai dar testemunho de oferta, ele ia vir aqui e ia falar, não, eu saí ali, e Deus, e ganhei, né, achei, ou o cara me ofertou tanto, e ele veio aqui falar que ele que ofertou na vida de alguém. E isso é a vida com Jesus. A gente vai entender isso hoje, que esse local aqui já não é mais um lugar de receber, mas um lugar de dar. Nós estamos aqui para aprender isso, aprender a se relacionar assim. Então, muitas vezes a gente precisa ganhar menos dinheiro hoje, para que a gente possa ter mais amanhã, para que a gente possa viver e saber administrar aquilo. Porque Carlito Paz diz assim, para algumas pessoas a pior coisa que pode acontecer é o sucesso. Muitas vezes o sucesso, né, já tem aquela outra fase que quer conhecer alguém, dê poder a ele, né? Cara, quer conhecer, dê poder, você vai ver que o sucesso sobe para a cabeça, o cara já começa a tratar as pessoas diferente, já não quer se relacionar com certos tipos de pessoas. Ah não, aquele grupo ali já não serve mais. Ah não, agora eu já atingi um patamar, agora eu sou VIP. Agora, eu odeio aquela frase, né? Quer ser águia, tem que andar com as águias, né? Cara, você tem uma coisa que eu não refuto totalmente, porque eu entendo que, né, que a Bíblia diz, o sábio, quer ser sábio, anda com os sábios, né? Mas Jesus, se você for medir com as pessoas que estavam em volta dele, caramba, ele era o cara que ia potencializar aquelas pessoas a serem melhores, e a gente vai ver um pouco mais sobre isso, sobre os relacionamentos. Então, menos pode ser de fato muito mais. Então a gente precisa melhorar a cada dia, a gente precisa querer ser melhor a cada dia. E dentro da nossa comunidade que a gente vive, falando da igreja, para que a gente aprenda a cada dia a ser transformado pelo Espírito Santo e ser pessoas melhores, e esse é o propósito de uma comunidade de fé, esse é o propósito de uma igreja, é ensinar as pessoas a serem pessoas melhores. E aí você pode estar pensando assim, mas tem um monte de gente que está na igreja, né, que vai e não melhora. Pois é, porque não acessa. Às vezes o cara assim, a gente está lá, está na sala, não sabe o que é. A célula não muda a vida das pessoas. Mudou a minha. Foi ela que não acessou. Vim na celebração, já não vou ao culto, já não, poxa, eu não consigo acessar. Mas por que tem um monte de gente que acessa? A ferramenta é a mesma. Por que tem um monte de gente que transforma a vida e fulano não transforma? Porque ele não quer. Porque ele não quer se relacionar, ele não quer colocar em prática. A gente vem aqui, vê a série, daí a gente vai os pontos lá tal, e a gente dá as ferramentas e as pessoas não colocam em prática aquelas ferramentas. E isso é uma característica boa, né, que eu aprendi agora lá com o teste, que tudo que eu faço da ferramenta uma extensão no meu corpo, né? Tipo, se eu vou usar uma chave de fenda, eu acredito que aquilo é uma extensão no meu corpo. Diz o teste lá, né? E é engraçado, porque eu sou um cara que eu sei consertar tudo, então, mas eu sei consertar com a ferramenta certa. Eu não sei consertar com a ferramenta errada. O Vimar tá ali? Já foi embora? Já foi? O nego eu admiro porque ele aperta um parafuso com arame. O nego, né, eu vou ter que ter, é Philips, eu vou ter que apertar com a Philips. Se a Philips não funcionar, eu não vou apertar, até eu conseguir.
com a faquinha, né? Pega a faca, né? Então eu tenho em casa lá furadeira, não sei o que, tudo que você precisar tem, né? Mas às vezes eu não uso muito, mas tem. Né, amor? Eu uso, né, amor? Eu arrumo as coisas, né? Lá na minha casa eu arrumo tudo. Por isso, então, por que a ferramenta é a mesma? Né? Por que as pessoas outros acessam mais e mudam e transformam a sua vida e outros não? Porque Deus não encontra naquele lugar um coração disposto. Né? Então Deus só alcança aqueles que realmente mudam o quê? O seu posicionamento diante dele. A gente tem célula, celebração, vai ter a terça profética, caminhada da fé, para quê? Para que a gente aprenda a cada dia se relacionar melhor com Deus e com as pessoas. A gente vem na caminhada da fé para aprender, para se conhecer. Você começa lá no crescer, você vai aprender a fazer seu devocional, a orar, tal. Daqui a pouco você vai para uma maturidade e vai aprender a administrar suas finanças, né? Você vai para um curso de homem, vai aprender coisas sobre o seu casamento, um curso de noivos e tal. Para que isso? Para que você possa melhorar a cada dia. Então as ferramentas, se tem uma coisa que nós temos aqui como comunidade de fé, é a ferramenta para te ajudar. Basta você acessar. E quando a gente envolve com todas essas coisas e escolhe nos relacionar com Deus, a gente escolhe isso para quê? Para que a gente quer ter uma vida melhor, uma vida mais madura, uma vida mais autêntica e resiliente, para viver tudo aquilo que Deus tem para nós. E sempre tudo aquilo que Deus tem para nós vai fazer o quê? Desaguar nas pessoas. Simples assim. Se a gente acessa tudo que Deus tem para mim, isso automaticamente vai fluir na vida das pessoas que estão à minha volta. E se tem uma coisa que Deus tem me levado nos últimos tempos, é pensar sobre a nossa igreja. A maioria das pessoas, e aonde eu tenho conversado, eu tenho falado sobre isso, para onde Deus está levando nós como igreja Ceifa, para onde Ele quer nos levar e o que nós vamos alcançar dentro da nossa cidade. E por isso que é importante que cada um de nós se posicione naquilo que a gente deve fazer e como devemos fazer. Então a gente está caminhando para realmente nos tornar relevante dentro da nossa cidade. Ontem mesmo nós estávamos reunidos com a liderança dos jovens e dos adolescentes, e a gente estava falando sobre isso, que a gente precisa se posicionar, ocupar o espaço para o qual Deus nos levantou nesse tempo. Por quê? Porque eu falei isso aqui, se vocês não se levantarem, não se posicionarem aonde Deus quer que vocês estejam, daqui 20 anos, isso aqui já não existe mais. Porque a geração que está fazendo aqui provavelmente vai envelhecer, vai ter morrido já, e vai estar vocês aqui. Então se vocês não se posicionarem agora para fazer isso, para construir esse edifício que está sendo edificado, para que a gente alcance, o pessoal me olhando lá, porque eu estou citando o texto, né? Lembra, né, do texto, edificados para de rir, Letícia está rindo lá. É porque a gente está para divulgar o nome da rede, né? E o pessoal está ansioso. Então é isso. Então estamos caminhando para um tempo onde definitivamente nossa igreja não será mais um ambiente, está faltando ali, só de dar mais para receber, né? Não será mais um ambiente só para receber. Isso. É isso, a gente está caminhando para isso. Aqui não é o ponto de chegada, mas sim o ponto de partida. A gente está caminhando para isso, como igreja. A gente está entrando nesse modo de repartir, de dividir. A gente ouviu o testemunho do Gabriel aqui. Eu não chego aqui, ele veio aqui para acessar, para receber, mas ele está ali na porta esperando. E como ele mesmo disse, eu não sei, é difícil eu chegar mais cedo. Cheguei mais cedo, mas para quê? Porque Deus já estava preparando ele para ser usado para abençoar outra pessoa. A gente está vindo aqui para isso. Você está aqui hoje, nessa noite, para ser preparado para abençoar a nossa cidade, para ser uma bênção na sua faculdade, no seu colégio, na sua família. É para isso que você vem aqui. Lúcio, mas a gente não vem aqui para louvar, para adorar, para pirar. Sim, mas e aí, depois que a gente sai daqui? A gente vem para cá para ser cheio do Espírito Santo, para poder transbordar na vida de pessoas.
inclusive até aquilo que te fere, as suas frustrações, as suas feridas, pois uma ferida que Deus fecha libera em nós um poder terapêutico para quê? Para curar a ferida dos outros. Então hoje a gente vai falar dessa importância de reavaliar nossos relacionamentos com pessoas precisam melhorar no processo da caminhada com Deus. Se tem uma coisa que precisa melhorar quando a gente começa a caminhar com Jesus, é o relacionamento que nós temos com as pessoas. E eu não estou falando agora de quantidade, mas sim de qualidade. Porque menos é mais, não é? Às vezes a gente acha que a gente tem que se relacionar com todo mundo. Não, a gente tem que ter qualidade dos relacionamentos que nós temos. Porque relacionamentos tóxicos que nos levam a nos afastar de Deus, chega um momento que precisa o quê? Ser eliminado da nossa vida. Romanos 12, versículo 10 diz: dedique-se uns aos outros com amor fraternal. Então o primeiro posicionamento que temos que tomar é que devemos chegar no fim do ano contabilizando nossos sucessos. E precisamos planejar isso, mas também chegar ao fim do ano contabilizando a contribuição que demos para o sucesso dos outros. Com certeza você fez seu planejamento, você tem seus planos para chegar no final do ano e você contar suas vitórias. Mas a gente deve chegar no final do ano também contabilizando aquilo que a gente conseguiu fazer para que as pessoas também alcançassem o sucesso deles, né? E a gente está no nosso ano quem lembra a palavra profética desse ano? Ano da proclamação, de proclamar o reino de Deus. Para quê? Para quem? Para quem que a gente vai proclamar o reino? Para quem, galera? Vai, responde, é ruim aquilo de cima que eu não escuto. Para quem? Para as pessoas. Palmas para a Rebeca. Olha aí. Caramba, temos uma Sherlock Holmes, né? Descobriu a fórmula da paz, né? E é isso aí, para as pessoas, é uma coisa simples. Tá aí, a gente proclamar o reino para as pessoas. Então, é o ano que nós vamos interagir com as pessoas e de alguma forma contribuir para que o melhor delas venha à tona. É um ano de transformação, não somente pessoal, mas também coletiva. Então, e é isso que Paulo está dizendo, que a gente tem que ter essa ação de estender a nossa vida para o outro com amor fraternal. E como amar a todos ao mesmo tempo e não ser pego por um relacionamento destrutivo. Cara, isso aqui é muito importante. Porque, né, a gente precisa se relacionar com todos, mas também não podemos ser pego por relacionamentos destrutivos que vão nos destruir e também levar a gente a destruir outras pessoas. Porque você já parou para pensar que cada vez que você cai, as pessoas que estão à sua volta, você não afeta só a sua fé, mas afeta as pessoas que estão à sua volta? Que não é só você que cai. Quando você assume um papel no reino de Deus, na hora que você cai em pecado, você está levando no mínimo mais 10 junto com você. Porque as pessoas vão olhar, olha lá, mas não é aquela pessoa, não é ela lá que serve Jesus. Está vendo? Não adianta de nada ir na igreja. Para que vai no sábado, todo sábado lá e olha a vida que está levando. Então a gente precisa cuidar disso, calcular os nossos passos, para que a gente alcance um coração perfeito. A gente precisa interagir bem com a nossa família, com os nossos amigos, com os colegas de trabalho, de estudo, com os nossos conhecidos, com os nossos irmãos da fé, com os líderes que estão sobre a nossa vida. Então, como se relacionar com amor fraternal com todos? Primeiro, ter uma expectativa realista sobre que pessoas são pessoas. Cara, eu tenho certeza que a Vanessa tinha uma visão de mim. E as frustrações são inúmeras que ela teve comigo, caminho. E isso não é segredo para ninguém, né, meu amor? Eu tenho certeza que ela descobriu no meu caráter várias limitações, várias coisas que ela sabe, nossa, isso é um defeito do caráter dele.
Mas aqui não quero falar, não entra em questão as limitações que eu tinha. Mas se eu continuo permitindo receber um feedback, se eu continuo querendo mudar, se eu tenho feito a minha parte. Então, quando a gente se relaciona com pessoas, é isso, a gente tem que saber que pessoas são pessoas. Mas eu só não entro num relacionamento destrutivo ou tóxico quando eu percebo que essa pessoa ainda recebe um feedback. Ela, não, olha, você age dessa maneira, e ela aceita aquilo, não, tá bom, então eu vou tentar mudar isso. Principalmente quando entra num relacionamento, quando a gente começa, principalmente numa relação de casamento. Muitas vezes o que acaba com o casamento é isso, a pessoa já não quer mais, não quer saber, não quero mais, eu não escuto mais. E conseguir e não tentar são coisas totalmente diferentes, né? Você não conseguir mudar e não tentar mudar é totalmente diferente. Muitas vezes tem pessoas que tentam, mas não conseguem, né? Porque tem várias limitações e precisam de mais ajuda. Mas tem gente que não quer nem tentar. Não, eu não quero nem fazer. Hoje eu fui treinar e tinha que fazer 21 exercícios lá que eu nunca fiz. Daí o menino falou assim para mim, não, mas hoje você vai conseguir fazer. Eu falei, não, mas hoje eu não quero. Não é questão de, eu não quero nem tentar fazer os 21, né? O máximo que eu consigo é fazer 12 dele. Não, você vai fazer 21. Eu falei, cara, eu não quero fazer o 21. Deixa eu com meus 12, tá bom, né? Mas e às vezes a gente age assim com as pessoas. As pessoas não veem. Então, com certeza, e eu não tô fazendo disso um mérito, porque eu não gostaria de ter os defeitos, mas com certeza, o que fez muitas vezes a Vanessa continuar casada comigo, foi a minha vontade de tentar ainda, de continuar mudando, de tentar mudar todos os dias. E olha, que, como eu falei, né, onde que eu falei que eu tinha que ir? Lá no 30 semanas, né, que ia faltar semana, né, porque de 30 em 30 semanas, para mim mudar cada coisa que eu tenho que mudar, vai faltar ano, né? Eu tinha que viver uns 430 anos, para dar as semanas, para me consertar os defeitos a cada 30 semanas, né? Então é isso. Então como que a gente pode reavaliar nossos relacionamentos e assim dar o melhor para eles e absorver o melhor deles? Sabendo que o relacionamento dos relacionamentos primeiro é com Jesus. Então se a gente coloca toda a expectativa nele, receberemos além das nossas expectativas, porque ele é perfeito. Mas também temos relacionamentos horizontais, e eu vou falar 9 passos rapidinho, para a gente melhorar para como podemos reavaliar nossos relacionamentos e assim dar e extrair o melhor deles. Primeiro, fale sempre a verdade em amor. Como você pode reavaliar seus relacionamentos e assim dar e extrair o melhor deles? Fale sempre a verdade em amor. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. Então, a partir de hoje, comece a colocar em prática isso. Fale a verdade em amor. E falar a verdade em amor não é, sabe, não, que eu falo mesmo, sou sincero. Porque autenticidade e sinceridade, né, nunca pode superar o quê? O seu nível de amor. Não, mas eu falo a verdade na cara. Não é isso. Amor, primeiro você ama, né? Então uma pessoa muito sincera com os outros, ela é aquela então que ama demais. Então, muitas vezes até tem isso, uma dica aí para quem vai casar, para quem quer começar a namorar. Tem gente que começa um relacionamento amoroso e tá chegando perto do casamento e não fala a verdade um pro outro. Que às vezes não gosta do perfume da pessoa. Não suporta, né? Se tem uma coisa que a Vanessa é muito sincera, ela não gosta de cheiro, é muito cheiro, né? E é difícil para mim comprar perfume, porque aí eu não posso chegar perto dela, porque ela enjoa, né? E eu gosto de perfume. Mas às vezes a pessoa está ali no namoro tal, e não gosta do perfume, e daí mas não fala. Não gosto do perfume, é fedido, pronto, não gostei.
São coisas que a gente deve falar em amor, né? Porque o que isso demonstra? Quando eu vivo dessa maneira, quando eu não falo, não coloco aquilo que é a verdade, eu me torno um codependente. E codependência é literalmente viver em função do outro e não pelo outro. Eu vivo em função daquilo que a pessoa vai achar. Ai meu Deus, mas se eu falar que eu não gosto do perfume dele, ele vai me largar. Pois que largue, você vai casar com uma pessoa que você vai viver o resto da vida sentindo um cheiro que você não gosta. Simples. E eu estou usando o perfume, às vezes é a maneira que ele fala, como ele te trata, como que ele te responde. São coisas que você tem que falar, a verdade em amor. Eu não gostei do como que você... Até esses dias eu senti ciúme da minha esposa, né, meu amor? Senti ciúme, porque eu não gostei da maneira que o cara cumprimentou ela. Porque é difícil eu ver a Vanessa cumprimentar, de dar beijo assim, né? E aquele dia, eu falei, ei, só que daí eu fui com aquilo, na hora ali, não, ok, tal, né? Porque daí eu sou de Jesus, ainda peguei o número do cara para ligar, pra ele, convidar para ele ir na cela, porque quando era uma cela, vou pôr todos meus discípulos em volta dele e falar, e aí, agora? Né? Agora cumprimenta minha esposa de beijinho aí. Não, estou brincando. Mas depois eu falei, amor, né? E ela também tem esse pedido, tem essa coisa comigo. Amor, eu não gosto quando, né? Você faz isso, da maneira que você fala. E são coisas que nós não tivemos isso, porque, né, a gente não teve um relacionamento com Jesus, a gente não sabia esses princípios. A gente começou naquela idade ali nós já namorávamos há 2 anos, né? Né, amor? Há 2 anos, Vanessa tinha 15, quando eu comecei a namorar ela tinha 13, 12, né? Então nós namorávamos há 3 anos já. Então, mas é por isso que vocês vêm aqui, para aprender isso. 2, para não fazer isso. 2, como você pode reavaliar seus relacionamentos e assim sair o melhor deles. Jamais caia na ilusão de tentar agradar a todos. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Então nós estamos caminhando para ser uma igreja equilibrada. E o texto aqui não está querendo te dizer assim, eu sou assim, penso assim, vocês têm que aceitar e ponto final. Não é isso. O sentido aqui é que a gente tem que olhar para pessoas que e entender que vai ter gente que não gosta da gente e que gosta. Ou seja, que a gente não é unanimidade, que a gente não está aqui para falar o que todo mundo gosta. Quando você for proclamar o Evangelho, quando você for falar de Jesus e falar dos princípios do reino, vai ter gente que não vai gostar de você. E ok, beleza, tá bom. 3, decida amar e servir as pessoas da sua vida. O amigo ama em todos os momentos, é um irmão na adversidade. Cara, se tem uma coisa que nós estamos nos tornando, é essa igreja que, em momentos simples assim, nós, nos últimos tempos, participamos muito de velórios. E é muito legal quando a gente chega lá, e parece um culto da ceia, né? Tá todo mundo lá. E isso tem sido uma característica da nossa casa. A gente pôde viver esses tempos. Às vezes, é o cara lá da célula que a gente, né? Eu tive uma experiência uma vez que era um domingo de tarde. Eu tinha acabado de chegar, a gente tinha acabado de chegar do almoço. E o Darlon me ligou, falou: Lúcio, eu não estou conseguindo falar com os pastores. Faleceu um pai de um rapaz lá da turma do João, e não tem quem faça o culto fúnebre. E eu na época, acho que foi uns 8 anos atrás, isso, né, mano? Mais ou menos. E eu falei: tá bom, vou lá. E fui lá, cheguei lá, na hora de orar, eu tive que parar de orar e perguntar o nome do filho do cara no meio da oração. Fiz tudo ali, a celebração. Eu lembro que eu nunca tinha feito um culto fúnebre, e já fui lá, a minha Bíblia tinha alguns estudos prontos, assim, tirei uma base, tal, fui lá, e não conhecia ninguém, tal, ok. Passou uns 5 anos, eu fui fazer uma visita numa empresa de um amigo, e estou lá esperando ele.
E tinha um funcionário dele lá, e o cara assim chegou, me cumprimentou, me abraçou, como é que você tá? E eu fiquei olhando, tô bem, né? E o cara assim me abraçou, tal, nossa, que bom te ver aqui, tal. Dele, e é legal assim, eu gosto dessas pessoas que, você não tá lembrando de mim, né? Não, eu sou o filho do seu Luiz lá, que você fez o culto aquele dia. E aquilo, eu falei, caramba, cara, olha, marquei a vida de uma pessoa, né? E no dia lá eu esqueci o nome dele. Olha só. Então, essas coisas, quando a gente, você que é membro, você que quer proclamar o reino, a gente está caminhando para isso como igreja. A Bíblia diz que a gente tem que se alegrar com os que alegram e se chora com os que choram. Então não perca essas oportunidades. Às vezes pensa, poxa, mas eu não... Se tem uma coisa que eu, Luciano, eu não gosto, é de ir em hospital e ir em velório. Mas eu vou, né? A Vanessa já tem. Não é que eu não gosto, não é o meu chamado, não tem aquele dom especial. A Vanessa tem o dom já, ela vai lá, né? Então a gente precisa se movimentar assim. Pastor Fabiano de Ribeiro diz que o egoísmo transforma a vida em um fardo, o altruísmo transforma o fardo da vida. Muitas vezes a gente não vai nesses momentos porque nós não sentimos bem. Ah não, mas eu não me sinto bem em ambientes assim. Sim, mas as pessoas que estão lá estão precisando do seu abraço, né? E nisso também, a gente é muito rápido também em dizer coisas, às vezes, né? As pessoas falam assim, eu passei por fulano nem me cumprimentou, né? Porque aconteceu um negócio lá, eu não fui convidado, porque eu não recebi uma oportunidade da igreja, né? Porque eu já estou aqui há muito tempo e a outra pessoa recebeu. Cara, se não te chamaram para ir em algum lugar, quando você estiver numa posição de influência que você possa chamar, chame. Se doeu tanto você ter sido esquecido em algum momento, não esqueça ninguém. Convide. A gente está aqui para mudar realidades. A gente precisa começar, ao invés de querer receber, repartir. E isso cria a gente fica imune para frustrações. 4, nunca prometa o que você não pode cumprir. É melhor não fazer voto do que fazer e não poder cumprir. Todo seu relacionamento, às vezes uma coisa simples, do tipo, a gente é muito, às vezes assim, eu preciso marcar um café, o Zé vai me olhar ali, vai falar, é verdade. E eu sou muito assim, não Zé, beleza, vamos marcar. E só que ele vai ficar esperando eu marcar o café, né? Então é muito mais fácil dar dia, né? Eu ainda não tenho essas coisas de não, né? Uma agenda muito corrida, então eu já falei, não, né? Agora a gente marcou, Zé, ou não? Quinta? Não ainda? Então vamos marcar hoje o café, né? Porque faz uma semana que ele quer marcar um café lá com um amigo dele. E eu, não, beleza, e vai pro telefone. Aí quinta-feira ele botou na frente do amigo e falou assim, precisa marcar um café com o cara aqui, hein? Eu falei, aí eu de novo, não, semana que vem então, marcamos, né? Então a gente não pode fazer isso, né? No nosso relacionamento, é uma coisa errada, né? Você já sabe em suas conversas. 5, dar resposta apropriada é motivo de alegria. E como é bom o conselho na hora certa. Provérbios 15, 23. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Palavras podem matar ou destruir. As palavras podem simplesmente paralisar alguém ou liberar o destino de alguém. Deus criou o mundo através das palavras porque há poder nelas. Então a gente precisa tomar muito cuidado no que a gente diz nos nossos relacionamentos. Tome cuidado com essas palavras. 6, coloque sua fé e valores acima dos seus sentimentos. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. 1 Pedro 3,15. Por isso que a gente incentiva aqui a leitura da Bíblia, a caminhada da fé, o seu devocional diário. Para quê? Para que você possa ter fundamentos. Nós não somos guiados por emoções, a gente é guiado por aquilo que Deus diz sobre nós. Quem está vindo na celebração de domingo? O que a gente tem feito aqui? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, né? Por que o Israel riu aqui, ó? Meu Deus, estou me ouvindo, né? Quem gosta de fazer aquilo com a Bíblia? Eu acho muito legal aquilo.
É uma das características do colégio, ser sarcástico, né? Não, eu acho legal, mas, né? Ou seja, mas é para isso também. É para isso, a gente precisa, né? A gente é guiado por aquilo que Deus diz. A gente é guiado por convicções e não por sensações, né? Não pelo que as pessoas dizem. Porque o sentimento, ele pode nos levar no estado de euforia, mas também para um estado de tragédia emocional. Porque muitas vezes a gente tem que afrontar nossos sentimentos com aquilo que Deus diz a nosso respeito, que é a verdade. Então, é isso que Pedro está falando aqui. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. A gente tem que ter fundamento. Você tem que saber o que a Bíblia diz sobre você e sobre o outro, e sobre Deus. Porque se você não tiver fundamentado nisso, qualquer coisa vai te afastar desse caminho. Qualquer frustração, você vai ser deixado pelas suas emoções. 7, deixe Deus construir seus relacionamentos. Uma pessoa só pode receber o que ela é dado do céu. João 3:27. Cara, se tem uma coisa, quando a gente vai se relacionar é isso. Nós precisamos orar pelas pessoas que Deus coloca no nosso caminho. Muitas vezes a gente quer criar amizades ou relacionamentos que não vão ser frutíferos nem para nós, vão nos desviar do caminho. A gente quer ser amigo de todo mundo, e não é essa a questão, porque é Deus, uma pessoa só pode receber aquilo que é dado do céu. Então a gente precisa ser pessoas comuns, que se relacionam com pessoas comuns, mas cheias do Espírito Santo. Quando você é essa pessoa comum, cheia do Espírito Santo, que tem que se relacionar com outra pessoa, que o propósito é porque aquela pessoa acabe sendo cheia do Espírito Santo também. Todo o nosso relacionamento tem que ser proposital. As nossas amizades, com quem a gente conversa, o propósito para o qual você está ali, é porque aquela pessoa vai precisar ser cheia do Espírito Santo. Um momento ou outro da vida dela. Tem gente que vai ser mais rápido, tem gente que você vai levar 10, 15, 20 anos para ganhar para Jesus. 8 e penúltimo, cuide para não dormir com ressentimentos e acordar com mágoa. Quando vocês ficarem irados, não peque, apaziguem a sua ira antes do que o sol se ponha. Efésios 4, relacionar-se também é ter conflitos. E a gente precisa proteger o nosso coração, né? Hebreus 13 diz que a mágoa, o ressentimento, a raiz de amargura é uma metástase na alma. Na espiritualidade pode nos destruir, como uma erva daninha pode destruir um lindo jardim. Rick Warren diz que guardar ressentimentos no coração é tomar veneno e esperar que os outros morram. Eu tenho um testemunho bem recente sobre isso. Cadê a Letícia? Está aí? Ela já foi? Aqui, no alto aqui, com a Letícia, né? A gente estava falando sobre isso. Posso falar porque já está resolvido. A Letícia, eu cheguei para o ensaio do alto, tal. A Letícia estava bem mal, estava estava com febre, tal, um monte de sintoma da dengue e tal. E ela falou assim para mim: Lúcia, ó, eu vou deixar tudo pronto. A Letícia é nossa líder do teatro. E aí eu vou para a Unimed. E eu, ok, tal, quando eu cheguei. E aí quando ela realmente deixou tudo pronto, ela veio me avisar: Lúcia, ó, tá tudo pronto. A Samara já fez que vai ficar com a chave, ela que vai guardar as coisas. E eu tô indo para a Unimed. E eu tava com a minha cabeça tão longe assim, que eu ri na cara dela. Eu estava olhando, acho que estava acontecendo aqui alguma coisa, e ri. E ela falando comigo, e eu ri, e falei: ah, tá bom. E dei uma risada do tipo assim: ah, beleza, vai lá, tá fingindo mesmo. Tipo, nesse sentido ela entendeu. E ela foi, ok. E o ensaio rolou, tal. Quando estava no finalzinho da noite, aconteceu uma situação que eu fui falar com a Samara. E falei: Samara, a Letícia não avisou o José, tal, isso aqui. E a Samara: e ela tá brava com você lá, porque você riu da cara dela. E eu não sabia o que eu tinha feito, né? Depois que eu fui rever, que realmente
né? Depois que, quando a Samara falou, que eu fui perceber o que eu tinha feito. E na hora eu já falei, Lê, me perdoa, tal, né? E é isso. Já pensou se a Samara não me fala nada? A Letícia também, às vezes a gente faz isso. Não foi a minha intenção em nenhum momento, mas eu fui muito insensível. E isso depois eu fui insensível já no primeiro momento, quando ela falou que estava ruim, o que eu devia ter feito? Lê, vai e deixa que a gente resolve as coisas aqui. Quando eu cheguei, que ela avisou antes. Depois eu percebi isso. Mas é isso que ele está nos ensinando, é essa atitude, né? Muitas vezes, eu e o Cassianinho, o Cássio está aí? Não, ainda bem que ele está lá em cima, está me ouvindo. Mas quando a gente vai, acho que o nosso temperamento é o mesmo, é igualzinho, a gente sai faísca assim. Quando a gente vai para debater ou eu preciso conversar algo com ele, e os ânimos se alteram muito. Mas eu não conheço nenhuma vez, a gente tem essa característica de falar e ser muito emocional quando fala, tanto eu quanto ele, mas eu não lembro nenhuma vez que eu e o Cassianinho terminamos uma conversa sem se perdoar, porque sempre eu levo em conta esse princípio, né? Vou expor o pecado da minha esposa. A Vância, ela não fala, mas eu percebo assim, daí eu pergunto, amor, tá tudo bem? Tá tudo bem. E vai, daí a gente vai dormir, e eu fico lá e tal, e eu não consigo dormir, enquanto ela não falar, não tá, daí a gente fica, aí às vezes eu fico até brabo assim, meu Deus, mas era 9 horas da noite quando eu perguntei que estava tudo bem, porque só agora 1 hora da manhã, porque agora 1 hora da manhã nós vamos ficar mais 2 horas para resolver, então nós vamos dormir às 6, nós podia estar resolvido já, às vezes isso. Então é esse princípio. Então quando você se sentir magoado, se sentir ferido, porque às vezes a gente pensa assim, não, fulano tem que saber que eu usei o meu exemplo, porque eu nem percebi o que eu tinha feito. Às vezes as pessoas nos magoam, nem percebem, mas a Bíblia diz aqui assim, se alguém te feriu, vai você até ele, e fala, cara, você me feriu. Para quê? Para que você não peque. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Vão lá, resolvam, não fiquem guardando essa raiz de amargura. Então se você tem se ressentido, tem se sentido magoado, que hoje o seu coração seja liberado para perdoar. Se você é essa pessoa que guarda, que fica guardando, remoendo, que isso interfere até no teu relacionamento com as pessoas, teu relacionamento com Deus, hoje você está sendo liberado para perdoar, amém? E por último, coloque Jesus no centro de todos os seus relacionamentos. Cara, Jesus é especialista em relacionamentos, né? Fui crucificado com Cristo, assim não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo, no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Jesus andou com 12 homens completamente distintos, singulares, com culturas diferentes, com educações diferentes, com espiritualidades diferentes. E ele conseguiu fazer daqueles 12... um não deu certo, né? Foi substituído depois. Mas um time imbatível, né? E após esse relacionamento, Jesus gerou que é por isso que a gente está aqui até hoje falando do Cristo e do cristianismo do Cristo. Quem é que já assistiu aquela série do Michael Jordan? Acho que é Arremesso Final, tem na Netflix. Cara, era impressionante, porque todos os outros jogadores daquele time eram horríveis de ruim, né? Se você percebe, eles mesmos dando entrevista, eles eram limitadíssimos, mas o Michael Jordan conseguia extrair o máximo daqueles caras e fez que eles se tornassem, acho que dos melhores times da NBA. Agora essa atualidade já, porque mudou, né? Mudou a forma, porque agora eles arremessam de 3, né? Antigamente não tinha tanto isso, faz mais ponto, tá? Atinge recordes maiores, mas para aquela época o que ele mudou, né? Ele mudou a história. Michael Jordan, o basquete é um antes dele, o outro depois dele. E isso na entrevista ele fala isso. E esse é o nosso papel. Quando a gente coloca Jesus no centro dos nossos relacionamentos, nós vamos
extrair o melhor das pessoas e o melhor de nós. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Provérbios 4:23. E acima de tudo, galera, acima dos relacionamentos, a gente precisa guardar o nosso coração. Por isso que eu digo, hoje o nosso desafio é esse: é reavaliar os nossos relacionamentos, com quem a gente se relaciona, e principalmente a maneira que nos relacionamos com cada um deles. Todos os nossos relacionamentos têm que ter Cristo no centro, Jesus Cristo, porque aí, dessa maneira, você vai olhar para o seu amigo e vai falar: peraí, eu preciso me relacionar com ele, assim como Jesus se relacionava. Você vai se relacionar com a sua família, assim como Jesus se relacionava. E vai guardar o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Se coloque de pé. Que seja uma semana realmente esse é um tempo de a gente vai e é para isso que a gente faz séries, para você aprender os passos e começar a colocar em prática isso na sua vida. Como eu disse, a gente está caminhando para um tempo aonde este lugar já não vai mais ser só lugar de receber, vai ser lugar de dar. Você está vindo aqui para receber ferramentas para mudar e transformar situações e transformar a nossa sociedade. Você está vindo aqui para receber e ser potencializado pelo Espírito Santo, para poder transformar realidades na sua escola, na sua casa. Coloque isso, tenha fé nisso, se posicione, tome a tua posição diante do reino, porque Deus está esperando. A Bíblia diz que a natureza clama, esperando para que os filhos de Deus se pronunciem. Este é o tempo, este é o momento. Então que você possa reavaliar todos os seus relacionamentos. E como que a gente começa isso? Olhando para nós primeiro. Aonde eu estou falhando? Como que eu estou falhando como filho? Aonde eu estou falhando como amigo? Aonde eu estou falhando, como funcionário, ou como marido, ou como namorado? Porque a primeira pergunta que você tem que fazer nesse relacionamento para ver se você não está falhando: eu estou colocando Jesus no centro desse relacionamento? As pessoas, os meus amigos, a minha família, o meu noivo, a minha esposa, ela está conseguindo acessar a vida de Jesus através da minha vida? Se eu falei aí, eu já tenho que começar desse ponto. E aí a gente vai reavaliando, a maneira que eu falo, a maneira que eu enxergo a pessoa, as expectativas que eu tenho, para que a gente possa viver uma vida equilibrada e principalmente uma vida centrada no coração de Deus. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, porque mais uma vez a gente pôde aprender contigo. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor faz com que, Senhor, a gente se torne pessoas melhores. Obrigado porque a gente está aqui, Senhor, para aprender de Ti, para aprender mais de Ti, para buscar, Senhor, acessar, Pai, o melhor de Deus, o melhor de Deus, o melhor que o Senhor tem para nós, para que a gente possa transbordar na vida de pessoas. Pai, que em nome de Jesus, todos os nossos relacionamentos, todas as pessoas que estão às nossas voltas, todas essas preciosidades, esses presentes que o Senhor colocou, Senhor, nas nossas vidas, para que a gente possa compartilhar do reino. Que o Senhor possa trazer, Pai, paz, graça, alegria, Senhor. Que o Senhor possa trazer compaixão, misericórdia. Que o Senhor possa trazer perdão, Senhor, cura. Que nós sejamos a própria bênção, Senhor, dentro da nossa casa, dentro da nossa escola, no nosso relacionamento com a nossa família, com os nossos amigos, com os nossos irmãos da fé, Senhor, com a nossa liderança, Pai. Que em nome de Jesus, Senhor, nós possamos ser
referências da graça, do amor de Cristo transbordando em nós e através de nós, na vida de muitos. Pai, que em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, nós sejamos melhores a cada dia e tenhamos relacionamentos saudáveis e pautados, Pai, centrados naquilo que o Senhor tem, que é a sua vontade, que é perfeita, boa e agradável para nossas vidas, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus.